Meu consagrado, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui neste canal. Meu nome é José Zoláquio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os falsos mestres no processo imigratório. Eu já tenho um artigo, na verdade, escrito no Notas do Imigrante, o blog. Se você ainda não conhecia, eu vou deixar aqui os links na descrição. Mas eu senti uma necessidade muito grande de reforçar e incrementar, ok? Incrementar naquele conteúdo, porque ficou um artigo super fantástico, as pessoas gostaram bastante, o feedback que eu tive do artigo foi positivo, inclusive eu vou puxar ele aqui. Este é o artigo que nós temos lá no Notas, destrinchei ali, coloquei vários pontos, porém eu senti que faltou algo, senti que faltou um complemento. Então este vídeo servirá de complemento a este artigo. Se você ainda não conhecia o blog do Notas, como eu já disse, o link está na descrição e vá lá ler. Até o final deste vídeo nós vamos ler o artigo completo, que é para te dar uma visão geral. Porém, neste vídeo são apenas os incrementos, as partes adicionais ao artigo. Falar dos falsos mestres é falar dos falsos guias, pessoas que se propõem a te guiar por supostamente terem mais conhecimento ou mais experiência. É assim que essa história começa. Alguém que vive numa determinada zona ou que já está a fazer uma determinada atividade por um tempo. E ele diz, olha, eu sei como fazer, eu já tenho feito isso por X tempo ou por tal período e eu vou te ajudar. E no processo imigratório não é diferente. As pessoas, por vezes, quando entram em contato com os falsos mestres, ainda se encontram no país de origem. Elas conversam com alguém. Mano, como é que é? Como é que a coisa tá? E ele diz, não, tá tudo seguro, eu vou te guiar. Então logo que tu chegares no país legalmente, com teu visto, eu vou te guiar pelo processo, vai ser tranquilo e tudo mais. É assim que essa conversa começa. E depois de um tempo a pessoa chega e é recebida, inclusive em casa, por vezes, ou no hotel, não importa. Só que depois de algum tempo, os primeiros sinais do falso mestre começam a aparecer. Ele fica chateado, por exemplo, quando é questionado sobre coisas muito simples. Quando a sua suposta experiência é colocada em causa, né, é questionado, ele não gosta, se chateia, zanga-se rápido. Mas por quê? O questionamento não é errado, mas os falsos mestres não suportam questionamentos, porque esta é a base da farsa, né? Eles mantêm esta farsa evitando os questionamentos. Todo e qualquer tipo de questionamento que tu fizeres será tido como uma falta de respeito. Tu tens de confiar em mim, tens de confiar no processo, eu já estou a fazer há muito tempo, se tu não confias, vais estar por conta própria. E o imigrante, o recém-chegado no caso, por medo de estar a desrespeitar, não é? A pessoa que o recebeu, então fica naquela, não, vou aguardar, e tempo vai passando, os processos não andam, não tem nenhuma melhora, nenhuma evolução, até que esta pessoa, este recém-chegado, decide começar a interagir com outras fontes por conta própria, e aí onde o falso mestre se zanga ainda mais. Este comportamento do falso mestre é algo que se constata em toda a parte do mundo. Existem os falsos guias, falsos mestres, que vão te pregar algo que elas próprias não vivem. E se tu fores a pesquisar ou a olhar mais atentamente nos processos dos tais falsos mestres, eles também estão com dificuldades. O que na verdade acontece é que quando essas pessoas começaram os seus processos, tinham pouca ou nenhuma informação, foram enganadas, de igual modo elas fazem com outras pessoas, sem darem a chance da pessoa sequer ter a palavra, ou a última palavra, no caso, dizer, não, essa informação não faz sentido, não quero. Não, elas te fazem crer que o que elas estão a falar é certa e tem de ser assim e você deve seguir. Se você não segue, você é uma pessoa malandra que não gosta de ouvir conselhos e por conseguinte você deve ser abandonado na sua jornada. E estes falsos mestres, eles estão tão difundidos, eles criam uma rede tão maliciosa que até para te convencer de que ele está a falar a verdade, ele pode ligar num outro falso mestre amigo dele, que é para poder manter aquela farsa e criar um teatro ali. Não, mas eu já ajudei o fulano, já ajudei o fulano de tal, deixa eu ligar para ele. Aí liga, aí faz aquela maracutanha, e mente um pouquinho aqui, ali, acolá, e pronto, aquilo passa no barulho. Mas nós, os caras da informação, nós os curiosos, os que não se contentam, os que perguntam, estão sempre a cavar, nós damos trabalho nesses falsos mestres, porque o que eles menos gostam é o que nós mais fazemos, questionar. E esta é a primeira coisa que eu queria falar como complemento do artigo. O questionar, tens de questionar sempre o que o falso mestre diz. Se tu perceberes que estás a fazer perguntas, né, questionar sobre coisas e esta pessoa está-se a irritar com muita facilidade, é um sinal vermelho, como dizem os americanos, red flag.
Tens de prestar atenção a isso, ok? Outro comportamento comum do falso mestre é que ele não quer que você interaja com o mundo afora. Ele quer que você fique fechado numa bolha e que você dependa totalmente dele, que é para ele poder te manipular. Porque se tu tens acesso a outras informações, ele vem já com aquela conversa, mas você também, eu já te disse, não é para confiar nas pessoas, as pessoas falam o que falam. Não, mas só que você quer que eu te dê a minha lealdade e a confiança total, cega, sem que eu consiga ouvir outros pontos de vista. É importante num processo como este, especialmente migratório, que você esteja com os ouvidos abertos e uma mente também aberta, e tens de saber filtrar. Talvez esse é o segundo ponto que eu vou colocar aqui. Questione tudo, não só questione. Quando receber, tenha o seu tempo para filtrar a informação que você recebeu, porque toda esta informação que você recebe, se não for filtrada, de nada te vai servir. Então filtre, vê o que vale, o que não vale, o que serve, o que não serve, e use apenas aquilo que faz sentido. Tu não precisas falar para a pessoa, mas isso é mentira, isso é verdade. Só absorve, pensa naquilo e descarta o que não vai servir para ti e usa aquilo que agrega no teu caso, né? E com toda esta informação, como já dizia o Uncle Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Informação é poder. Então, quando tu atingires esta etapa em que tu tens muito poder em mão, tu tens uma responsabilidade enorme. Qual é que é a responsabilidade? De difundir esta boa informação, de espalhar a boa nova, gratuitamente. Atenção, porque tem também muitos que para te passar uma informação simples, tens de me pagar. Eu entendo que se você transformar isso no seu trabalho, se você é um paralegal, por exemplo, ou você tem alguma certificação para falar de imigração, não é? Ou para prestar assistência jurídica, né? Legalmente, não, você tem que cobrar um advogado, não tem que fazer o seu trabalho de graça. Nós entendemos isso. Mas as pessoas que se propõem a dar essas dicas, essas tais informações valiosas, querem cobrar por isso também, mas é informação apenas. Tu não tens nenhuma credencial para cobrar nada a ninguém. E se formos a ver lá mais no fundo, essas pessoas fazem também aqui a colar nas escondidas, porque se forem descobertos, vão ser trazidos à justiça. Isto que estão a fazer está mal, está ilegal. Então o que nós vamos fazer aqui no final do dia é difundir a informação. E os falsos mestres também não gostam disso, porque eles gostam de se aproveitar das pessoas que não sabem e gostam de exploit, né? Gostam de... como é que é essa palavra? Exploit, né? Burlar, sugar o dinheiro das pessoas. Então, que eles não querem é isto também. Então, nós vamos, como um terceiro elemento complementar àquele artigo, nós vamos também difundir a informação, vamos espalhar esta informação. Por isso, Notas de um Imigrante existe. Por isso é que você está a ver este vídeo. O que eu te passo aqui é de graça, salvo uma outra coisa que talvez pode ser falado num fórum mais privado, mas que não necessariamente está a ser comercializado. Mas os fóruns são privados, como o Patreon. O Patreon é uma plataforma mais privada, e esta plataforma, para você ter acesso, existem aí alguns requisitos básicos, talvez uma mensalidade de $5, $1, nem sequer vale um McDonald's ou Burger King que você compra. Este é o nível da informação. É só para termos uma zona privada e filtrarmos, extrairmos as batatas podres das que realmente estão boas, daqueles que estão interessados na informação e aqueles que só querem vir para aumentar na confusão, né? Para espalhar hate, como se diz por aí. Então é isso, esse é o terceiro complemento que eu faria no artigo. E com estes complementos, acredito que o artigo fica muito mais pesado. E agora eu vou ler o artigo para você. Vamos passo a passo pelo artigo, porque o artigo em si está muito rico e eu acredito que você vai aprender bastante. Não te esqueças, o link estará na descrição para você ler e acompanhar o artigo. Então vamos ler ele agora. O assunto de hoje não é apenas sensível, mas também polêmico, pois toca no coração de uma das maiores redes de desinformação que atingem milhares de imigrantes todos os dias. Estou a falar dos falsos mestres no processo imigratório. Okay? Com o avanço da tecnologia, o acesso à informação tornou-se mais fácil e rápido. No entanto, essa mesma facilidade abriu espaço para uma onda de pessoas mal intencionadas que, munidas de pouca ou nenhuma experiência real, se apresentam como especialistas. O resultado? Muitos imigrantes acabam expostos a conselhos perigosos, decisões erradas e, em alguns casos, a sérios prejuízos legais e financeiros. É comum
que recém-chegados confiem em amigos, familiares ou conhecidos que sabem tudo sobre o processo no caso. No entanto, a verdade é dura, nem todos que falam entendem. E seguir conselhos errados pode te custar tempo, dinheiro e até mesmo o direito de permanecer legalmente no país que você tanto sonhou em chamar de lar. O perigo, né? Vamos agora falar do perigo de confiar cegamente. O perigo de confiar cegamente é o ponto. Nem todo amigo é guia e nem todo guia é amigo. Existe uma relação curiosa e muitas vezes perigosa entre o falso mestre e o seu fiel seguidor. O falso mestre apoia-se na própria estadia no país e nas suas experiências pessoais para construir uma imagem de autoridade que com tom de confiança costuma dizer: eu já vivi aqui há X anos, vou te ajudar a aplicar este documento, não te preocupes. São essas promessas que eles fazem. E é assim, com frases aparentemente inofensivas, que ele conquista a confiança de quem pouco entende sobre o processo migratório, o recém-chegado. Do outro lado, o seguidor, geralmente um imigrante recém-chegado, acredita cegamente nas palavras do mestre. Evita questioná-lo por achar que fazê-lo seria um sinal de desrespeito. Essa postura de submissão agrada ao falso mestre, que se incomoda profundamente quando é desafiado. O recém-chegado, ansioso por respostas rápidas e resultados imediatos, torna-se presa fácil. Nesta ânsia por fazer tudo certo, o ato de confiar passa a substituir o dever de buscar informação oficial ou assistência jurídica qualificada, seja com advogados de imigração, seja com organizações devidamente reconhecidas. O resultado é previsível. Documentos preenchidos de forma incorreta, prazos perdidos, deportações e frustrações. Tudo isto por ter seguido o conselho errado no momento mais delicado da jornada. A origem dos falsos mestres. De onde é que saem esses tantos parasitas? De onde é que eles saem? Entender a origem desses falsos mestres nos coloca em estado de alerta e vigilância. Alguns são familiares que chegaram antes e acreditam que sabem tudo. Outros são oportunistas que cobram por conselhos, prometendo atalhos e resultados impossíveis. E há ainda aqueles que repetem apenas o que ouviram dizer, o famoso ouvir dizer. Inclusive, temos um artigo sobre o fenômeno ouvir dizer. É um artigo super excelente que eu também escrevi. Eu vou deixar inclusive o link aqui mesmo neste artigo. Está aqui linkado. Esses diferentes perfis acabam formando uma rede de desinformação que se espalha rapidamente entre comunidades de imigrantes, colocando sonhos e processos em risco. Para compreender melhor o perigo de seguir informações sem fonte confiável, confira também o meu artigo sobre o fenômeno ouvir dizer, o perigo da informação sem fonte. Está ali, é só clicar, vais ter acesso ao artigo. O preço de seguir conselhos errados. Muitos imigrantes, por já confiarem nesses gurus, seguem dicas equivocadas e acabam perdendo audiências, entrevistas ou prazos importantes de documentos. Há casos de pessoas que foram enganadas por quem prometia facilitar processos de asilo, trabalho ou estudo. Quando isso acontece, a vergonha e o medo de admitir o erro muitas vezes impedem que busquem ajuda jurídica e profissional a posteriori. Esse é um ponto importante. Não te sintas envergonhado ou envergonhada por não teres tido o discernimento na época de julgar aquelas informações. Você foi manipulado ou manipulada, enganado ou enganada. Não é culpa sua. Porém, o que vai acontecer depois daquele erro catastrófico é de inteira responsabilidade sua. É da sua responsabilidade. Pois que o erro foi cometido por alguém que você estava a acompanhar, porém a correção está nas tuas mãos. Você pode procurar um advogado a qualquer momento, uma instituição que tenha conhecimento sobre esses processos a qualquer altura. Mas se não fizeres nada e parares ali e pensar que do nada as coisas vão melhorar, por qualquer razão que você tenha para acreditar nisso, então é ali onde a coisa realmente declina e vai de mal
a pior, ok? Vamos continuar aqui. O processo entra em um estado incerto e fica difícil saber qual é o próximo passo. No final, muitas pessoas que chegaram com sonhos e expectativas terminam com o coração ferido e cheios de ressentimento. Sentem-se enganadas por terem caído nas artimanhas desses vigaristas, mas já é tarde e não encontram formas de responsabilizá-los legalmente, uma vez que tudo foi feito quase clandestinamente, na base da informalidade, sem qualquer documento assinado. Isto facilita que o falso mestre desapareça assim que perceber qualquer risco. Muito importante, ok? Muito importante isso. Não façam nada na base da informalidade, sem formalizar, sem escrever. Se for necessário, grave esta pessoa, porque são as evidências. Quando ele querer fugir daquilo que ele te aconselhou, daquilo que ele falou, que ele não deveria, porque ele não tinha permissão para fazer, ou se ele dissesse, deveria posicionar no sentido de isto é apenas uma ideia que eu estou a te dar, isto é apenas uma informação que eu estou a te passar, não estou a te pedir para fazer. Não, eles falam, faz isso, faz aquilo, e quando não funciona, eles caem fora, se retiram da cena e nunca tem uma forma de responsabilizá-los, porque vocês começaram o vosso diálogo na base da informalidade. Como é que tu vais trazer esse teu negócio, essa tua conversa informal à justiça? Como é que você leva, como é que você processa ele ou alguma coisa, ou denuncia ele? Então, por favor, meus amigos e minhas amigas, não façam isso. Sempre tenham contratos escritos, por favor. Então, para lidarmos com isto, para lidarmos com estes problemas, série de problemas que eu acabei de denunciar, vamos então ouvir algumas dicas, né? Aí tá. Algumas dicas para responsabilizar o falso mestre. Dica número 1. Se ele cobrar por um serviço e prometer resultados, peça um documento ou comprovante assinado por ambas as partes, no caso você e ele, que deixe claro o envolvimento dele no seu caso, mesmo que seja apenas como conselheiro imigratório. Atenção, deve estar ali. Não vamos parar com essa brincadeira de ele é meu amigo, só me falou. Não, se ele te cobrou, ele está a oferecer um serviço, porque é um serviço que ele está a oferecer, então ele tem responsabilidade no resultado. Embora que não se pode falar isso, não, eu te garanto que vai dar certo, mas ele tem responsabilidade neste processo. A partir do momento que ele cobra, ele transforma aquilo num serviço. Então você tem todo o direito de exigir algum comprovativo do envolvimento dele naquilo. E se alguma coisa der errado, responsabilize-o. Por favor, vamos manter isto nas nossas mentes. É melhor que façam cortes disto e que coloquem ali. Os falsos mestres agora eles vão estar a tremer já, vão estar... É isso que temos que fazer com eles, ok? Dica número 2. Se as reuniões forem por Zoom, informe que estará a gravar ou peça que ele forneça uma cópia do arquivo final gravado. Então, se vocês estiverem a ter reuniões pelo Zoom, né, com este falso mestre que te cobrou dinheiro para te dar conselhos de imigração, para te ajudar no tal processo de imigração, ele te prometeu resultados. Aqui ninguém promete nada a ninguém. Nem o teu advogado pode te prometer um resultado positivo, mas eles, porque nem têm a prática... É complicado. Eles que nem sequer têm, né, a permissão jurídica para exercer a advocacia, eles prometem coisas. Então, quando ele faz isso, tu tens de fazer, as reuniões que nós estamos a ter, eu estou a gravar, seja elas pelo Zoom ou por algum outro lugar. E ao final de cada sessão nossa, por favor, produza um documento que diz que hoje nos encontramos, nos reunimos e falamos sobre esse assunto. Por favor, faça isto. Eu assino, tu assinas e assim vai. Não vamos trabalhar na base da informalidade. Atenção, as coisas são muito sérias e isto pode trazer resultados e isto pode trazer consequências catastróficas, ok? Fatais, que resultam em deportações e outros assuntos. Então, trate este processo com a máxima seriedade que você pode tratar ou que você pode ter sobre um assunto, ok? Vamos continuar. 3. Anote todos os encontros em um bloco de notas, com o máximo de detalhe possível. Data, duração, objetivo e assuntos tratados. É exatamente nesse nível de especificidade que você deve ir. Quando você se encontra com um falso mestre, se ele for alguém da tua família, alguém que está aí no teu ciclo de amizade, ainda você também pode fazer isso. Tem uma forma de adaptar isto, mas principalmente quando é alguém que alguém levou-te a esta pessoa, não conheço fulano que faz, não sei o quê.
são nesses termos. Se não forem nesses termos, não trabalhe, não faça. De preferência, procure um advogado qualificado que vai te ajudar no teu processo, ok? Vamos avançar. Dica número 4. Guarde qualquer papel, recibo ou documento que receber dele. Isto pode ser útil no futuro. Dele quem? O falso mestre. Qualquer coisa que ele te entregar, algum papel, alguma coisa, um formulário que ele escreveu, que ele preencheu, tenha cópias guardadas. Não seja como algumas pessoas eu vejo, que elas, o fulano fez esse processo para mim, o fulano aplicou para esta documentação para mim, mas tu tens o formulário? Não tenho. Tu tens a cópia? Não tenho. Tens algum recibo? Não tenho. Então o que é que tu tens? Nada. Então como é que você vai responsabilizar uma pessoa nesses termos? Tu tens de ter coisas ali, evidências do teu lado. Olha, ele fez este processo, este papel, ele preencheu. E aí tu tens o papel ali para mostrar, ok? Os falsos mestres devem tremer. Nós devemos abalar a estrutura de desinformação que existe entre esses falsos mestres. As comunidades de imigrantes estão vulneráveis a estes falsos mestres, principalmente com o fenômeno ouvir dizer, que pega essas informações não confiáveis e espalha por ali. Então a informação nem está no Google, não está em nenhum lugar, em nenhuma fonte credível, mas é passada de boca em boca. É isso que nós falamos no artigo do O Fenômeno Ouvir Dizer. Vá lá conferir um artigo super interessante que eu sei que vai aprender bastante. A quinta e a última dica é: mantenha registro de contactos, e-mails, números de telefones e mensagens trocadas. Super essencial. Tu tens de manter isto. Ele me ligou no dia tal. Anote o dia que ele te ligou, quanto tempo vocês falaram. Uma mensagem de texto que ele mandou, faça um screenshot. Um e-mail que ele mandou, tem aquilo. Tudo isto para aterrorizar os falsos mestres. Já não vão passar impunes, porque são tantos na comunidade. E eu sei que assim que eu publicar este vídeo, pessoas vão aparecer a dizer: olha, eu fui enganado pelo fulano de tal. E eu quero que vocês mencionem isto aqui. Se não quer comentar publicamente, por favor, o e-mail do Notas estará logo abaixo. Manda-me um e-mail no notasdeumimigrante@gmail.com. Por favor, faça isto e vamos conhecer. Independentemente de onde você vive, nos Estados Unidos, em algum lugar, mencione aí qual é o falso mestre que você entrou em contato e como é que foi a tua interação com esse falso mestre. Vou mantê-lo confidencial e vamos conversar em como é que podemos fazer para responsabilizá-los, porque devemos responsabilizar todos esses vigaristas. Então vamos continuar nos próximos passos. Seguindo essas medidas, você terá o mínimo necessário para responsabilizá-lo caso seja necessário, ok? Fica a dica. Como identificar um falso mestre? Importantíssimo, ok? Já falamos um pouquinho sobre isso, mas vale a pena reforçar, né? E bater bem o martelo ali. Um falso mestre geralmente fala com muita segurança, mas sem base concreta. Ele costuma usar frases como: eu conheço alguém que fez assim, comigo funcionou desse jeito. Ou não precisa de advogado, eu posso te ajudar. Ou advogados não vão te ajudar completamente, não sei o que, mas eu é que conheço, eu sei, são eles, ok? O problema é que o processo migratório não é igual para todos. Cada caso tem suas particularidades e aquilo que funcionou para um pode ser um desastre para o outro. Tenha isto sempre em mente. O que ele fez, ou o que o amigo dele fez, na época que o amigo dele fez, não é o que você tem de fazer na tua época para você. Porque você está numa época diferente, talvez as administrações eram diferentes, tudo é diferente, mano, as coisas mudaram, o país é o mesmo, mas o contexto em que você está não é o mesmo do contexto em que ele esteve inserido. Então o que ele tem a falar pode ser usado sim como uma referência assim muito abrangente, assim no geral, uma referência, mas você não tem de ter ou tomar aquilo como verdade absoluta e é assim que tem de se fazer. Errado. Cada caso é um caso. Em todo caso, busca ajuda qualificada, especialistas, advogados. Toda pessoa que te disser advogado não vai te ajudar tanto assim, não vai, é um vigarista, presta atenção. Ele quer dinheiro, ele quer te vender alguma coisa que ele acha que é mais importante do que o acompanhamento de um profissional. Vê se pode. Outra característica comum é a falta de provas ou fontes confiáveis. Muitos repetem informações que ouviram de terceiros sem verificar nada oficialmente. Estamos a falar dos falsos mestres. Alguns chegam a cobrar por consultas ou ajudas informais, prometendo resultados rápidos ou garantias que nem mesmo os melhores advogados dariam.
Quando alguém promete resolver tudo sem risco ou sem advogado, acenda o alerta vermelho. Red flag. Red flag, ok? Aqui estamos a aprender, você já sabe agora, é um red flag. Isso aqui não pode ficar uma dúvida na tua cabeça sobre isso. É um red flag, ponto final. Em contrapartida, os verdadeiros orientadores, advogados de imigração licenciados, organizações comunitárias reconhecidas ou clínicas jurídicas, sempre deixam claro quais são os limites da sua atuação. Até onde eles podem te representar. Eles não vão pegar o teu caso e falar, não, vamos te representar indefinidamente. Ou, não, eles vão te falar, nós vamos te ajudar a ter isso até aqui. Daqui para ali, nós não fazemos. Porque eles entendem da responsabilidade jurídica que isto é, ok? Vamos continuar. Eles informam com transparência, documentam cada passo e, acima de tudo, não prometem o impossível. Não te prometem. Qualquer escritor da advocacia que te prometer o impossível, não, já está ganho. Também são suspeitos. Não tem promessa aqui definitiva. Tem um esforço genuíno que eles podem comunicar. Nós vamos fazer os possíveis, né, com os melhores dos nossos recursos e alguma coisa para garantir o caso. Agora, não vão falar que não, já está tudo certo, já está feito, só paga o dinheiro. Não. Esse também não dá. Vamos continuar. Para reconhecer um falso mestre, fique atento aos sinais clássicos. É agora que os falsos mestres vão abandonar o vídeo. Você que é falso mestre, está aqui. Olha os teus caracteres. Olha as suas características. Número 1. Evita responder perguntas diretas. Quando tu fazes uma pergunta muito direta a essa pessoa, não, por que isto é assim? Como é que aquilo funciona? Eles evitam, não querem, não falam, não, isso aí, você confia só, deixa só, eu vou resolver. Explica o processo. 2. Fica irritado ou impaciente quando é questionado. Esse é clássico, essa aí você já sabe. 3. Usa frases como confia em mim, deixa comigo, ou não precisa pesquisar, não se preocupa. Essa aí, preste atenção. 4. Pede dinheiro sem fornecer recibos ou comprovação de resultados. Né? Não tem recibo, não tem nada. Ele te pede dinheiro, você lhe paga, tem que lhe pagar cash. Tem de ser dinheiro à mão, só isso. Não pode ser de outra forma. Atento. Número 5 e último. Faz ameaças sutis ou manipulações emocionais para manter o controle. Se você continuar com isso, eu já não vou mais te ajudar. Mano, até já me dispus a te ajudar. Não pode ser assim. Você não pode dar a questionar tudo. Não, mano, assim não vai dar certo. Se não dá, você não é a primeira pessoa que eu ajudei. Não, assim não pode dar certo, mano. Você não pode me deixar fazer. Eu sei o que eu estou a fazer. Deixa eu fazer o meu trabalho. Falsos mestres estão desmascarados, completamente desmascarados agora, ok? Como se proteger e buscar ajuda verdadeira, ok? Vamos aí ver como é que você se protege desse pessoal. Dada a rapidez com que os processos imigratórios mudam, é essencial se manter atento e bem informado. A seguir, confira algumas boas práticas que vão ajudá-lo a acessar informações confiáveis e tomar decisões seguras sobre o seu processo. Aqui eu estou agora a conversar com os meus irmãos que estão nos Estados Unidos da América. Você, se estiver em algum outro lugar, existirão equivalentes a isto em onde você está a viver, ali onde você vive. Número 1. Confira todas as informações em sites oficiais como USCIS. Site da imigração americana, governos locais e ONGs reconhecidas. Então, esse é um ponto muito importante. A imigração no país onde você está tem um site oficial, tem um lugar oficial, um blog, algum lugar onde eles postam informação oficial. Aí é o teu primeiro lugar de estar. Quer alguma coisa, vá buscar diretamente neste lugar. Se ali não tem ou por algum motivo você não conseguiu discernir ou interpretar, ok, aí você escala para o segundo nível, que é governos locais. Deve ter ali na tua cidade, né, localmente, algum lugar, algum escritório deles ali da imigração, alguma coisa. Tu podes também ir para esses lugares e perguntar. Mas quando não tens esse acesso também, aí o que você faz? ONGs reconhecidas, organizações não governamentais, são organizações que ajudam, assim, que criam programa de imigrantes, o fulano de tal. Aqui, para quem vive nos Estados Unidos da América, especificamente, tem boas organizações que eu conheço, como a Hope Acts, né? Que estão aí a fazer um excelentíssimo trabalho. Eu tenho que mencionar a Hope Acts porque
Porque é a Hopex. Então pronto, como essa tem várias outras, a Prosperity Maine e assim por diante, são várias organizações que estão ali a busca de dar um suporte para essa comunidade imigrante. Então estes são os teus meios de comunicação. Vá buscar informação ali, porque ali há responsabilização. Se eles te passam uma informação que não está correta, há responsabilização, há documentação, há todos os recibos, há todo aquele esquema que eu já falei anteriormente, ok? Busca ajuda gratuita em organizações confiáveis que apoiam imigrantes. Essa aí já está no primeiro também, mas é aquilo, a Hopex, o Prosperity Maine e outros. Talvez possa existir uma comunidade de imigrantes do seu país, naquelas regiões onde você vive. Também de vez em quando os líderes têm informações, mas é aquela coisa, saber filtrar, ok? Saiba filtrar o que você está a pegar desses lugares, ok? É importante sempre, independentemente de onde está a vir, filtre informações. Número 3. Consulta advogados de imigração devidamente registrados e autorizados a exercer a profissão. Lembrando que também existem advogados ruins por aí. Logo mais sairá um artigo detalhado sobre como identificá-los, ok? Então isso aí é outro ponto que eu quero deixar aqui para você. Os advogados não são todos bons, também tem os ruins, os maus, mas em boa parte das vezes é aquela coisa, tu conversas, tens uma consulta. Inclusive eu vou adicionar, eu vou fazer um anexo também a um outro artigo, onde eu vou falar sobre os advogados e como identificá-los e quais são os principais problemas que os imigrantes encontram quando vão falar com um advogado. Para fazer um contrato, você não tem que fazer um contrato de qualquer jeito, paga aqui, não sei o que, não. Existem passos para você celebrar um contrato com um escritório de advocacia, uma firma, whatever. Então vamos falar sobre isso a posterior. 4. Questiona cada passo antes de tomar decisões. É importante, tens de questionar, não podes tomar alguma decisão na base da pressão, porque os vossos mestres vão te pressionar. Faça aquilo, não, mas o tempo, ok? Não, vai, não, mano, deixem de eu falar com o fulano de tal, deixem de eu ir na organização X, e eles não vão gostar quando você falar, não, deixa eu ir no Hopex perguntar algo. Não, mano, você não está a confiar. Vá perguntar, é importante, vá, ok? O 5. Aprende sobre o próprio processo e protege seus documentos. Então, você deve aprender sobre o processo em si. Não é só deixar que eles façam. À medida que eles vão fazendo, eles têm de te explicar o que é que eles estão a fazer. E aí você vai absorvendo o processo em si. E aí você mantém a tua documentação organizada. Também já tenho aqui um artigo que eu ensino como se preparar, talvez para uma possível detenção, para uma agência de imigração ou alguma coisa, como organizar os seus documentos. E também vai sair um treinamento aqui mesmo no Notas, na verdade no site do Notas, que vai ser oferecido para te orientar, para você saber como é um sistema que eu mesmo criei de como organizar a documentação enquanto imigrante. É uma coisa top, excelente, foi produzida com bastante dedicação e com bastante amor, né? Vocês vão sentir aquilo quando sair. O 6 aqui, saiba exatamente em quem confiar. Esta aqui pode ser um pouco controversial, mas como é que eu vou saber em quem confiar? Vai pelos instintos, ore a Deus e você vai sentir, esse não é, aquele, você saberá, ok? Você saberá. E a lição é clara, a ajuda verdadeira ensina você a caminhar sozinho, a falsa te mantém preso, ponto. A verdadeira instrui e orienta. Você consegue reter o processo e consegue explicar para uma outra pessoa. A falsa, ela faz por ti e não te quer saber nada. Nem mesmo checar o way number ou alguma coisa. Eles não querem que você saiba. Quer que você continue a depender dele. Ligue para ele. Qualquer mínima coisa que você podia fazer, tem de rely on him, né? Ligar, depender dele. Mano, por favor, faça isso. Tens de ir atrás de alguém a toda hora. E é assim que eles gostam. É assim que eles inflam os seus egos. No final das contas, seu sonho e sua segurança dependem das escolhas que você faz sobre quem ouvir. Busque sempre informação de fontes confiáveis, profissionais qualificados e organizações sérias. Lembre-se, orientação verdadeira capacita, enquanto o falso mestre atrapalha. Proteja-se e preserve seu caminho para uma vida legal e tranquila. Se esse artigo abriu os seus olhos, compartilhe com quem você sabe que precisa ler, é importante compartilhar. Muitos imigrantes estão sendo enganados nesse exato momento e a sua partilha pode evitar erros e frustrações e perdas irreparáveis, ok?
Então é isto, é a conclusão do artigo. Eu queria fazer estes anexos no começo, depois lemos o artigo que já estava muito completo, mas agora demos um toque final nele e ficou impecável. E este vídeo é literalmente uma aula de como você vai evitar cometer erros desnecessários e vai estar longe do caminho dos falsos mestres. Se você chegou até aqui, chegou ao final deste vídeo maravilhoso, não te esqueças de colocar o seu like, comentar aqui abaixo o que é que você acha. O meu e-mail estará aqui na descrição, notasdeumimigrante@gmail.com, para você entrar em contato, denunciar, falar, comentar, dar opinião, colocar mais algum ponto, contar alguma história. Inclusive, lá no Notas nós temos o nosso quadro Vozes, onde nós contamos histórias de imigrantes. Então, se você tem uma história impactante de superação, que marca o início, ou você passou por muita coisa, você quer compartilhar, entre em contato comigo, eu vou te ligar, vou te entrevistar e vamos publicar no Notas a tua história oficialmente para que outros imigrantes inspirem-se, porque o Notas é assim, nós contamos e inspiramos imigrantes inteligentes. Muito obrigado por assistir até aqui, não te esqueças de compartilhar, este é o seu canal, meu nome é José Zoláquio e nos vemos no próximo vídeo aqui no Notas de um Imigrante. Até já!